Denúncia real. A vovó enfrentou a traição do marido e tomou atitudes extremas. Na pacata cidade de Santo Verão, onde o sol brilha forte e os sorrisos são abundantes, Clara era a avó que todos adoravam. Conhecida por sua sabedoria e destreza na cozinha, ela era a voz da razão, a conselheira de todos. Mas tudo mudou em um piscar de olhos. Doce e amável, Clara se viu diante de uma tempestade que nunca imaginou ser possível. Em meio à celebração do Festival da Primavera, o evento que todos aguardavam, foi lá que a traição lhe foi revelada. Carlos, seu esposo por 60 anos, seu parceiro de vida, tinha um segredo sombrio. No calor da festividade, com risos e dança à sua volta, Clara descobriu que ele havia se envolvido com ninguém menos que Helena, sua amiga de longa data. As flores vibrantes das flores pareciam desbotar ao seu redor. A música se tornou um eco distante, enquanto a dor a sufocava. O mundo, uma pintura em movimento, se tornou estático no instante em que a verdade a atingiu. Com lágrimas ardendo em seus olhos, Clara fez o que poucos fariam, num ato de coragem e desespero. Decidiu que era hora de expor a traição de Carlos. Você se lembra do nosso juramento? Sua voz estremeceu ao enfrentar o marido no centro da praça. O murmúrio tomou conta da multidão. Olhares de espanto se cruzavam, bocas se abriam em choque. Laura, sua filha, estava à beira de um colapso, tentando proteger a família do escândalo iminente. Mas as palavras de Clara estavam soltas, como flechas lançadas ao vento. A multidão se dividia entre os que apoiavam e os que julgavam, mas a atmosfera estava carregada. Claras vozes de apoio se elevavam, enquanto outras eram abafadas pelo escândalo. O som dos risos agora soava como um lamento distante. Todos na cidade conheciam Carlos como um homem honesto, respeitado. Mas a máscara havia caído e a revelação estava apenas começando. Uma mão gelada de raiva segurava o coração de Clara, que se tornava madeira seca. Mas não era só a traição que a atormentava. Algo mais profundo começava a emergir. Um bilhete anônimo deixou sua mente inquieta, questionando se a traição de Carlos era apenas a ponta do iceberg de um segredo familiar inimaginável. O que mais poderia ser ocultado sob a superfície tranquila daquela vida que eles haviam construído? As lágrimas que um dia foram de tristeza, agora queimavam como fogo da determinação. Clara poderia perdoar? A dor a cercava, mas havia uma centelha de esperança brilhando na escuridão. Poderia ela, finalmente, escolher a liberdade que nunca soube que desejava? Enquanto os olhares curiosos seguiam cada movimento seu, Clara estava prestes a desvendar não apenas a traição de um marido, mas as camadas de um passado enterrado. O que mais estava prestes a descobrir? O que mais Santo Verão esconderia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda diferença. Vamos interagir! Enquanto Clara lutava contra a tempestade de emoções dentro de si, uma brisa gelada cortou a praça, trazendo um arrepio que desceu pela sua espinha. Olhando em volta, viu os rostos perplexos da multidão. O murmúrio crescendo à sua volta a fez sentir um nó na garganta. Clara precisava da verdade. Ela precisava de respostas. Mas o que estava para acontecer, ninguém poderia prever. Um grito cortou o ar, fazendo todos os olhares se virarem para a fonte do som. Era Laura, sua filha, de olhos arregalados e expressão de terror. Mãe, não faça isso! As palavras dela eram um sussurro frenético, mas as tensões já estavam altas. Clara, em meio à revelação da traição, não entendeu a súplica. E naquele momento, algo começou a se desenrolar que mudaria tudo. Surge no meio da multidão um homem, com uma expressão fechada e mãos tremendo. Era Paulo, irmão de Carlos, e sua voz rasgou o silêncio. Vocês não entendem. Não é só isso. Todos se viraram para ele, as vozes murmurando em confusão. O cenário já estrondoso da praça se tornava um caos. Foi uma armação, gritou Paulo, os olhos cheios de lágrimas. Clara, sem entender, tornou-se ainda mais confusa. Uma armação? O coração dela palpitava. As palavras de Paulo cortaram-me através da confusão. Carlos, ele nunca traiu você, mãe. A multidão explodiu em reações, olhares se cruzando. Como assim? Clara sentiu o estômago revirar. Paulo continuou, cada palavra mais pesada que a anterior. Havia um motivo para tudo isso. Helena não é a amante. Ela é filha de Carlos. O impacto de cada sílaba paralisou Clara. O mundo ao seu redor estava em colapso. Ele a manteve em segredo para te proteger, mãe, porque ele sabia que isso destruiria você. O silêncio se tornou ensurdecedor. O rosto de Clara se tornou uma máscara de choque. E as lágrimas que escorriam agora eram de emoções conflituosas. Traição? Revelação? Aquele mar de confusão não havia fim. Carlos havia construído uma vida inteira de mentiras. Mas por quê? Essa nova camada de dor perfurava seu coração. A multidão agora murmurava freneticamente. As expressões eram de espanto, incredulidade e compaixão. Laura, que antes estava em desespero, agora olhava para o pai, um homem que acreditava ser honesto, com os olhos cheios de ressentimento. Mas Clara estava paralisada. O que mais você escondeu, Carlos? Sua voz tremia. Cada palavra uma batalha dentro dela. O mundo parecia girar, e pela primeira vez em sua vida, ela estava sem chão. Carlos, antes um pilar forte, agora parecia um estranho. A revelação de Paulo tinha girado a história de Clara em um eixo inesperado. O que mais estava escondido? Qual era a verdade por trás dessa fachada construída ao longo de 60 anos? Enquanto Clara lutava. Com esses pensamentos, um novo mistério estava prestes a se desenrolar. Mas antes que ela pudesse absorver a profundidade do que ouvira, uma sirene da polícia rompeu a tensão. Clara virou-se enquanto a multidão se dispersava rapidamente ao som do aviso. O caos se instalava
e algo no olhar de Paulo indicava que ele sabia mais do que estava dizendo. O que teriam eles feito? Claridade, preparação de sentimentos e famílias. Havia tanto mais no que não foi dito. Sussurrou Clara, sentindo um peso enorme. E no fundo, sabia que aquela não era apenas a sua batalha. Estava prestes a se tornar um conflito maior. O que mais Santo Verão escondia? O caos se espalhou pela praça como fogo em palha seca. Clara estava paralisada, o rosto pálido, enquanto as palavras de Paulo ecoavam em sua mente. O que mais Carlos escondia? Aquela revelação sobre Helena ter ligação sanguínea apenas complicava ainda mais o emaranhado de mentiras. Mas, enquanto a multidão ainda murmurava, um novo som cortou o silêncio pesado como uma faca. A sirene da polícia. Clara virou-se rapidamente, seus sentidos aguçados, o coração acelerado. O que haveria acontecido? O pânico no ar se intensificou e ela percebeu que as pessoas começavam a se dispersar. Seus olhos buscaram Laura, que estava ao lado de Carlos, seu próprio pai, agora em um estado de desespero e confusão. Laura, o que está acontecendo? Clara gritou, tentando se aproximar de sua filha. Mas antes que pudesse alcançá-la, o caos se tornou uma cena de pesadelo. Cães policiais começaram a entrar na praça, acompanhados de vários oficiais. A situação rapidamente se transformou em um estado de alvoroço generalizado. Então, como se tudo estivesse conspirando contra ela, Clara viu uma outra figura se aproximar. Era Helena, com o rosto tomado de lágrimas. Os cabelos desgrenhados e uma expressão que misturava desespero e determinação. Clara, preciso te contar a verdade, gritou, mas sua voz era abafada pelo barulho crescente. Clara congelou. O que Helena poderia querer dizer agora? Agora não é o momento, berrou Clara, mas Helena não estava disposta a recuar. Não é só sobre a traição, é sobre Carlos e nossa família. A mulher estava cada vez mais agitada e suas palavras pareciam uma tempestade que se aproximava. Antes que qualquer um pudesse processar, um dos oficiais começou a gritar ordens. Todos, calma, precisamos que se afastem. A praça interior rápida e desordenada, e as pessoas começaram a correr para longe da cena. Mas Clara permaneceu, ancorada na dor e na confusão. Foi então que um grito cortou o ar, um som agudo e desesperado. Era Laura, com os olhos arregalados e a boca aberta, apontando para algo, talvez um objeto ou uma pessoa. Mãe, olhe! Clara virou-se na direção em que Laura estava apontando e viu um carro escuro parando bruscamente, levantando uma nuvem de poeira. As portas se abriram e belas saíram figuras familiares, mas aterradoras. 2 homens com expressões severas e um brilho ameaçador nos olhos. Um dos homens se aproximou rapidamente e Clara sentiu um frio na barriga. Apesar de tudo o que estava acontecendo, ela conhecia aquelas caras. Eram amigos de longa data de Carlos. Mas nesse momento, a presença deles parecia mais como um sintoma de perigo iminente. Clara, temos que falar com Carlos. É uma questão de vida ou morte. Um arrepio desceu pela espinha de Clara. Aquela afirmação a fez hesitar, enquanto a mente corria. Vida ou morte? Sobre o que poderiam estar falando?
O cenário já estava tão complicado e carregado de traições. O que mais poderia estar escondido? Carlos, Carlos! Clara gritou agora, sua voz explorecendo a agitação da praça. Mas Carlos estava lá, olhando de volta para ela, a expressão tomada pela confusão e pelo horror. Quando os homens se aproximaram, sua expressão mudou ainda mais. Um golpe de algo que Clara não podia identificar. Medo, desespero, ela não deveria ter descoberto. Disse um dos homens. Então, em meio ao caos e às sombras que se aproximavam, uma terceira figura apareceu. Uma mulher que ninguém reconhecia. Dela tinha um olhar penetrante e decididamente determinado. Clara não conseguia desviar os olhos dela. A verdade precisa vir à tona, não importa a quem machuque. E naquele momento, o mundo pareceu desacelerar. Clara sabia que estava prestes a desvendar um segredo devastador. A tensão era palpável e sua mente girava com todas as possibilidades. O que mais Santo Verão escondia? Aquele momento marcaria o início de um novo capítulo. E Clara tinha certeza de que nada seria como antes. O caos se espalhou pela praça como fogo em palha seca. Clara estava paralisada, o rosto pálido, enquanto as palavras de Paulo ecoavam em sua mente. O que mais Carlos escondia? Aquela revelação sobre Helena ter ligação sanguínea apenas complicava ainda mais o emaranhado de mentiras. Enquanto a multidão murmurava, a tensão aumentava. A sirene da polícia ainda cortava o ar e a agitação se espalhava como um vírus. Foi então que, pela primeira vez, Clara notou uma expressão estranha nos homens que acabavam de chegar. Eles pareciam nervosos, aterrorizados. Algo não estava certo. O que mais poderiam ocultar? Clara, por favor, a verdade precisa ser dita, gritou Helena, sua voz num tom de desespero que congelou todos os olhares sobre ela. Clara sentia um nó na garganta. O que mais poderia haver? A multidão também estava presa àquela tensão, e todos pareciam esperar por uma revelação, como se a verdade estivesse prestes a se desvelar. Os homens de Carlos, no entanto, começaram a se mover com urgência, procurando algo. O desespero crescia em Clara. "O que está acontecendo?" perguntou ela, o coração pulsando. Em resposta, um dos homens, mais alto e com uma cicatriz na bochecha, aproximou-se dela, com olhos aflitos. "Você precisa entender, Clara. Há coisas que você não sabe sobre Carlos. Por favor, deixe-nos explicar." Ele puxou um envelope manchado do bolso e as mãos tremiam. A multidão, agora em silêncio, aguardava a continuação. "Isso não pode esperar", disse ele, entregando o envelope a Clara. Ela hesitou por um momento, mas a curiosidade e o medo foram mais fortes do que a dúvida. Com mãos trêmulas, começou a abrir aquele envelope. O que poderia estar ali? Um golpe de vento fez suas folhas voarem. A ansiedade no ar era palpável. Enquanto isso, Laura estava paralisada, ao lado de Carlos, o olhar aterrorizado, como se soubesse que uma tempestade estava se formando. Foi nesse momento que um grito agudo cortou o ar. "Cuidado!" Uma voz familiar. Que Clara, objeto escuro, se aproximava rapidamente. Era um drone e, de repente, Clara viu flashes de luz partindo dele.
O som das sirenes parecia se misturar com os gritos alvoroçados da multidão. Clara, assustada, recuou, enquanto o drone começou a descer em uma espiral. "É uma gravação!" alguém gritou, confirmando o que todos estavam pensando. O objeto pairou alguns metros acima da multidão e então, em um movimento brusco, liberou uma tela, mostrando imagens em tempo real. Clara sentiu seu coração disparar. As imagens eram de um local desconhecido, mas testemunhavam um encontro sombrio entre Carlos e homens que mal conhecia. O rosto de Helena passou pela tela e Clara ficou paralisada. "Não, isso não é possível", ela murmurou, enquanto a sala parecia escurecer ao seu redor. O drone capturou diálogos, palavras que deixavam claro que Carlos estava envolvido em algo mais sinistro do que qualquer traição. Clara mal podia acreditar no que via. Era uma transação clandestina, um possível esquema que envolvia tráfico de negócios obscuros. A multidão reagiu com espanto. "Ele é um criminoso!" gritou alguém. Desespero tomou conta de todos. Laura, olhando para seu pai com repulsa, gritou: "Quem é você, pai?" As palavras de Laura ecoaram como um tiro em meio ao caos. Carlos, pálido e em choque, não sabia como responder. "Silêncio!" gritou o homem da cicatriz. "Se vocês não pararem, vão atrair uma atenção indesejada." Mas as palavras dele foram afogadas pelo lamento de Clara. O que mais estava escondido? A verdade jamais poderia ser tão devastadora. O drone começou a se afastar, mas antes que desaparecesse, a última imagem que ficou na tela foi de Carlos, seu olhar sendo apunhalado por uma verdade que Clara nunca poderia imaginar. Ela olhou para o envelope nas suas mãos, agora aberto, e notou outras fotografias. Fotos que deixaram seu estômago revirando. No fundo, um sussurro disfarçado se fez ouvir. "A verdade está muito mais perto do que você pensa." O que isso significava? As peças do quebra-cabeça começavam a se unir, mas uma nova sombra se aproximava da praça. O mistério estava longe de acabar, e Clara sabia que a batalha apenas começava. Enquanto Clara vira a tela do drone se apagando, um frio percorre sua espinha. A imagem do pai, agora em desgraça, se grava em sua memória. Mas antes que possa processar tudo, outra cena se desenrola à sua frente. Um dos homens que saíram do carro escuro avança em direção a Carlos, com um olhar ameaçador. Você nem deveria ter chamado a atenção, mas a raiva é palpável. Clara sente uma onda de tensão. O que mais estava acontecendo? O homem avança e, naquele momento, um seco estalo de um tiro faz a praça inteira congelar. O som ecoa cortando a multidão como uma faca. A visão de Carlos é de puro horror. O olhar dele se transforma e Clara acompanha o movimento de suas mãos, que sobem em desespero. É como se o tempo tivesse parado. Clara grita em um reflexo instintivo: "Não!" O braço do homem que disparou ainda está levantado e tudo se transforma em caos. As pessoas correm, empurrando-se para longe. Helena, que estava ali, agora fica paralisada. E Laura grita: "Mãe!" O pânico toma conta de todos enquanto eles se afastam do barulho.
e Clara vê um brilho no chão, o reflexo familiar, o colar que Carlos sempre deu a ela, agora caído, como um sinal de que tudo estava desmoronando. Carlos, com o rosto pálido, se inclina para trás e então tudo acontece. O homem que disparou avança, mas uma figura entra na cena. É Paulo, o irmão de Carlos. Ele grita: "Pare! Não faça isso!" A tensão atinge um pico insuportável. Clara não entende, mas percebe que Paulo corre em direção ao homem. E o que vem a seguir é um turbilhão. As palavras que saem da boca de Paulo são um balde de água fria. "Você não devia ter feito isso, Jorge." "O que você está fazendo? A verdade não pode ser escondida assim." Um segundo tiro ecoa e tudo parece desabar. A multidão agora grita, corre. Clara sente um nó na garganta, angustiada. O que Jorge estava fazendo? Paulo! Ela estava prestes a perder não só seu marido, mas agora sua família inteira. O rosto de Carlos se transforma, as feições mudam e Clara consegue ver algo nos olhos dele que não esperava. Não era somente medo. Era raiva, um desespero que transparecia algo mais profundo. Enquanto o drone agora flutua, Clara nota que a imagem na tela se acende novamente, mostrando um novo vídeo. Carlos e Jorge em uma reunião tensa. As palavras que escutava do rosto dela soam estranhas. "Não sei o que você está fazendo, Carlos. Não podemos fazer isso", diz Jorge na gravação. A voz de Clara se perde em meio ao clamor da praça. O que mais não sabemos? Um peso imenso abate. Então, no meio dessa tempestade emocional, uma figura feminina aparece. A mulher do passado de Carlos, que se apresentava como a amante, sobe ao chão. Um instante, um eco do que parece ser o seu passado que ela nem sabia. "Eu sou responsável por Helena. Você precisa entender, Clara." Clara franze a testa, confusa. "O que você está dizendo?" "Aquilo a fez vacilar. Helena não era a única filha." Mas a filha que Carlos nunca quis que ela soubesse. Assim, tudo que Clara pensou sobre seu casamento, sua relação com Carlos, muda em uma fração de segundos. Enquanto o tumulto cresce, Clara, com o coração na mão, vê a multidão se dispersar e a verdade desmoronando ao seu redor. O que mais há por trás das cortinas de mentiras? O que mais não estava claro? A cidade, com tanta luz e amor, agora parecia um labirinto de sombras. A vida dela, seu casamento, tudo o que ela conhecia que estava em jogo. Uma nova reviravolta estava por vir, e Clara sabia que nada seria como antes. Ela tinha que descobrir toda a verdade, fossem quais fossem as consequências. Com a mente repleta de brumas e o coração a mil, Clara perguntou a si mesma: qual a realidade que ainda precisa ser desvendada? Enquanto o tumulto da praça se desenrolava, Clara ainda estava perdida na confusão das revelações. Seu coração acelerava. As palavras de Helena, assim como as de Paulo, ecoavam na sua mente. A cada segundo, a verdade parecia mais distante, mas e ao mesmo tempo mais próxima de ser desenterrada. Então, como se alguém tivesse acionado um gatilho, a tensão explodiu em risos e gritos. Um grupo de adolescentes, até então afastados, começou a filmar tudo com seus celulares. As luzes dos aparelhos piscavam como estrelas na escuridão.
E isso só aumentou a angústia de Clara. O que estava acontecendo? Ela não queria ser um espetáculo. Enquanto tentava processar tudo, algo chamou sua atenção. Aproximou-se uma figura familiar que fazia seu coração disparar. Era Vera, sua amiga de longa data, com uma expressão que mais parecia de dor do que de preocupação. Clara, você precisa saber de algo importante. Sua voz estava tremendo, e com isso o nó na garganta de Clara se apertou ainda mais. Antes que pudesse perguntar, Vera puxou-a para perto. Escuta, não é só Carlos, não é só Helena. Tem algo mais que você precisa entender. As palavras dela soaram como um sino de alerta em meio ao caos. Clara sentiu as mãos de Vera tremendo enquanto segurava seu braço. É sobre o passado. Algo que Carlos fez, que todos nós fizemos. A voz de Vera ficou baixinha, quase um sussurro, e a urgência fez com que Clara prendesse a respiração. Um barulho alto rompeu o momento. O drone, que ainda flutuava acima da multidão, começou a descer, e Clara se virou para ver o que acontecia. Ele caiu abruptamente, atingindo o chão em um estrondo que ecoou pela praça, a imagem se dissolvendo em estática. Foi o toque da sirene de uma ambulância que fez o caos aumentar ainda mais. E no meio disso, um grito rasgou o ar. 2 homens com expressões aterrorizadas correram em direção a Carlos. Algo havia mudado, e o ambiente agora parecia carregado de uma tensão elétrica. Você não pode deixar isso acontecer. Um dos homens gritou. Para Carlos, e o tom dele era de desespero puro. Então, a reviravolta aconteceu. Clara viu algo reluzindo no punho do homem. Era uma arma. O pânico a invadiu como um tsunami. Não, Carlos! O grito dela ecoou, mas foi abafado pelo som da multidão. O homem disparou um tiro. A cena desacelerou. Clara ficou paralisada, a mente turva. Mas ao invés do estrondo de outro tiro, um corpo se jogou na frente de Carlos. Era Paulo. O impacto foi instantâneo. Um choque visceral. Ele caiu e o mundo inteiro parecia derreter, como se o chão tivesse se aberto. Não! As palavras mal saíram da boca de Clara, enquanto o tempo parava. Paulo, seu cunhado, caiu de joelhos e o caos virou um mar de desespero. As pessoas gritaram, correram, e Clara viu Carlos em choque total. Ele se inclinou para frente, as mãos tremendo, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. O olhar dele estava perdido. Clara não sabia se o desespero era pela perda iminente do irmão ou pela verdade revelada. Vera, o que aconteceu? Ela se virou para a amiga, mas Vera apenas encarava a cena, os olhos marejados. Ele fez isso por você, Clara. O passado que Carlos escondeu está prestes a vir à tona. E como se as palavras de Vera fossem uma maldição, tudo em que Carlos acreditava começara a desmoronar diante de seus olhos e de todo santo verão. A praça, que na alvorada parecia um lugar seguro, agora era um campo minado de segredos e enganos. Paulo! Não! Não! Não!
O grito de Clara foi como um eco de agonia, enquanto um peso insuportável se instalava em seu estômago. Cada respiração demanda um esforço. O que mais estava escondido? O que Paulo havia feito? O que Carlos tinha feito? Enquanto o caos se desenrolava, uma nova sombra surgiu da multidão e Clara se virou para ver. Era uma mulher com um olhar penetrante. Se fazia conhecer, mas não era familiar. Era, na verdade, um rosto do passado, ligado a uma verdade que poderia infligir. Uma dor inimaginável. Clara, você precisa saber. Tudo isso começou por sua causa. A revelação era como um golpe de faca, e o chão sob os pés de Clara parecia ceder. O que exatamente mais estaria armazenado em meio a tantas mentiras? A única coisa certa era que a vida delas nunca mais seria a mesma. Enquanto o tumulto crescia, a figura da mulher se tornava mais clara para Clara. Seu rosto familiar, mas cheio de dor, provocou um frio na espinha. O que você está dizendo? Clara questionou, a voz trêmula. O luto e a raiva a envolviam como um manto. Carlos, ele é mais do que você pensa. Não é apenas seu marido. Ele é seu irmão. As palavras saíram da mulher como uma bomba, ecoando no ar. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. O quê? A confusão atacou e emoções conflitantes se aglomeravam como uma tempestade em sua mente. Irmão? A revelação fazia tudo parecer enlouquecido. Ele foi adotado. Eu sabia. E um dia juntos decidimos manter isso em segredo. Para você, a mulher explicou, a voz baixa, quase um sussurro. Clara piscou atordoada. A realidade se retorcia em sua cabeça. E a dor era tão intensa que parecia física. Como isso poderia ser verdade? Enquanto a revelação se espalhava pela praça como tinta em água, todos pareciam paralisados. Os murmúrios da multidão encheram o ar. Carlos, você não me contou isso? Quantas mentiras você ainda escondia de mim? O desespero crescia e Clara virou-se para o marido, que a encarava com olhos que pareciam buscar uma explicação. Clara, eu queria proteger você. Carlos implorou, mas seu rosto estava empalidecido. Ele parecia um garoto assustado. E ainda assim, a dor que transparecia na expressão dele gerava mais perguntas do que respostas. Mas antes que qualquer um pudesse processar, uma nova explosão de gritos brotou da multidão. O som de sirene se intensificava e a agitação crescia. Clara virou-se rapidamente e viu um grupo de homens armados se aproximando. A adrenalina disparou. O que estava acontecendo agora? É, hora de ir. Rápido! Um dos homens que tinham chegado com Carlos agora segurava um rádio e Clara viu aquele olhar furtivo em seus olhos. O pânico era palpável. Podem estar atrás de nós. Ela imediatamente pensou em Laura, correndo para encontrá-la. Laura, onde você está? O desespero transbordou em seu chamado. Não podiam se separar agora. Enquanto isso, Paulo, ainda sentado no chão, tentava se levantar, e a cena à sua volta começou a se misturar em um pesadelo. Carlos fez um movimento em direção ao irmão, e Clara sentiu um aperto no peito. Não, não! Fiquem todos juntos! Gritava o irmão. Mas tudo virou um caos. Os homens armados formaram um cordão na praça. Ninguém se mexa. Isso é uma operação da polícia. Estamos atrás de um suspeito. Um deles gritou.
Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Suspeito? O que está acontecendo? Clara gritou, enquanto o medo transformava suas palavras em desespero. E então, em meio ao tumulto, o último golpe veio. Uma mulher emergiu de entre a multidão, com um laço familiar. Era a mãe de Carlos. Por favor, os segredos acabaram. Ele precisa saber a verdade. A mãe exclamou. A voz embargada, mas o desgaste em seu semblante contava sua própria história de dor. Clara olhou para Carlos, que parou como um pedaço de gelo, aguardando. A imagem da mulher parecia uma sombra do passado, que eles tentavam esconder. Você não pode, Carlos disse inseguro, mas a mulher se aproximou e puxou algo do bolso. Um caderno surrado. Isso não é só sua história, é a história de todos nós. Tá tudo aqui. E com isso, o chão sob Clara se desfez. Cada revelação até então se tornava um quebra-cabeça desmoronando. O que você escreveu? Clara perguntou, o coração acelerado pela incerteza. O olhar da mulher pulsava com um misto de desespero e determinação. Eu anotei tudo, a verdade sobre o que Carlos fez e o que Helena escondeu. O silêncio que seguiu era ensurdecedor. Enquanto isso, Paulo começou a se levantar, lutando contra o desespero, e a tensão crescia. O caos da praça congelou no momento em que o caderno voou do punho da mulher. As páginas se espalharam pelo ar como folhas outonais, cada uma trazendo uma nova história, um novo segredo. A multidão olhou para as páginas que dançavam sob a brisa. Clara sentiu a raiva, a confusão tomar em conta dela. Essa noite parecia uma armadilha. E mais do que tudo, a pergunta ardia. Qual era a verdade oculta que poderia destruir tudo uma vez mais? Os gritos e o barulho aumentavam. Mas no fundo, Clara sabia que a batalha por respostas só estava começando. E enquanto buscava compreender tudo que se desenrolava, ela se perguntou: o que mais estava escondido sob as camadas de mentiras que desmoronavam à sua volta? Enquanto o vento soprou as folhas do caderno espalhadas, Clara sentiu que o universo estava em movimento. O murmúrio da multidão ao seu redor ficou mais distante, quase um eco. As palavras da mulher a atingiam como um soco no estômago. Carlos, seu amor, seu pilar, era, na verdade, seu irmão. O desespero a envolvia e a confusão a fazia tremer. Clara, ouça, a mulher insistiu. A verdade sempre encontrará um caminho. Eu sei que isso é difícil, mas você e Carlos precisam saber. Os olhares ávidos da multidão pesavam sobre Clara, cada um esperando por uma palavra, uma reação. Mas antes que pudesse assimilar tudo, o caos voltou a reinar. Paulo, ainda no chão, começou a se contorcer. Não! Não, não! Você não pode fazer isso, mãe! Ele estava lutando contra a dor e o pânico crescimentos em sua voz. Carlos, você não sabe do que ela está falando. Não acredite! Clara sentiu a cabeça girar. A verdade que parecia se aproximar agora parecia uma onda prestes a engoli-la.
Fugindo de todas as direções, as pessoas começaram a se empurrar e o pânico se alastrou como um vírus. "Calma todos! Calma!" um policial gritou, tentando conter a multidão em fúria. Mas então um estrondo ressoou. Mais um tiro. O som ecoou, atravessando a praça como um trovão. Clara estremeceu e seu olhar se voltou rapidamente para a direção do disparo. Um homem avançava, com uma arma nas mãos. "Todo mundo ao chão!" ele gritou, sua voz carregada de autoridade e desespero. A praça, que estava prestes a desvendar uma verdade sombria, agora se tornava um campo de batalha. As pessoas corriam, gritando, tentando se proteger. "Carlos, cuidado!" Clara gritou, mas a cena virou um turbilhão. O homem apontou a arma para Carlos, fez um movimento rápido e a tensão cortava o ar, parecendo definir um momento junção de eventos maiores e sombrios. Carlos estava paralisado, os olhos arregalados, sem saber o que fazer. Mas em meio ao caos, a mulher que havia revelado a verdade sobre Carlos continuou a gritar: "Não é ele! Ele não é o que você pensa! Não atire!" As palavras dela pareciam flutuar, mas Clara não conseguia entendê-las. Sua mente estava em frangalhos. E então, um segundo tiro. Não foi para Carlos. Não. Foi Paulo que se jogou na frente, tentando proteger o irmão. O impacto foi devastador, um rugido de dor sem igual. Clara viu Paulo cair, e o desespero tomou conta do seu ser. "Paulo!" O grito de Clara ecoou com uma intensidade que rasgou a noite. O tempo parou. Os olhos de Carlos se arregalaram e a multidão estava em choque, a cena se desdobrando em um pesadelo diante de seus olhos. Enquanto Paulo lutava para respirar, Clara viu a mulher correr em direção a ele. "Não! Você não deveria ter feito isso, Paulo!" A dor na voz dela era palpável. Isso não era para acontecer. E aí, em meio a todo aquele caos, um terceiro tiro disparou. Mas não foi um tiro qualquer. Foi um som claro e nítido, e subitamente a mulher caiu. O rosto de Clara se tornou uma máscara de horror. "O que está acontecendo?" As perguntas borbulhavam na mente dela. Mas a visão tornava-se turva. A multidão ficou em silenciamento absoluto. Carlos, agora em lágrimas, caiu ao lado do irmão ferido, seu próprio olhar perdido. E a mulher estava caída, o sangue escorrendo, misturando-se com a terra da praça, e uma sensação de traição profunda se apoderou de Clara. A trama, que parecia girar rapidamente, agora estava se desfazendo em um caos absoluto. No fundo, uma nova sombra surgiu, e nela Clara percebeu algo. Uma figura conhecida, que a observava, um rosto do passado. Era Helena. Clara não podia acreditar. "Você!" As palavras escaparam da sua boca em um sussurro. "O que você sabe sobre isso?" Mas Helena só encarava, com uma expressão que misturava tristeza e raiva. "Clara, você não entende. A verdade é muito mais sombria, muito mais devastadora." E enquanto a bola de neve do drama se acumulava, uma pergunta pairou no ar. Como? Tudo isso se conectava? O que mais estava escondido nas sombras de Santo Verão? A verdade estava prestes a romper como um rio represado. E o que viria em seguida? Enquanto o caos se instalava,
A mulher que tinha revelado que Carlos era irmão de Clara caiu ao chão, deixando uma sombra de confusão pairando no ar. O silêncio engoliu a praça. A dor em Clara era quase palpável. A multidão estava paralisada, os olhares fixos na mulher, como se ela fosse o centro de tudo. "O que você quer dizer com isso?" Clara gritou, o coração acelerando. Helena, a filha traidora, se aproximou, olhos assombrados. "Clara, não é o que você pensa. Tudo faz parte de um plano maior." Ela se esforçou para manter a calma, mas a agitação atraía. Clara piscou confusa. Os segredos estavam se entrelaçando e ela mal conseguia entender. Carlos se inclinou em direção a Paulo, que estava caído. Mesmo assim, suas mãos ainda tremiam. "Paulo, não. Eu não sabia." A dor estava estampada em seu rosto. Mas antes que alguém pudesse dizer mais, o estrondo irrompeu da multidão. Clara olhou rápida e viu um homem alto e encapuzado, correndo em direção à praça, com um olhar frenético. "É ele! É o que buscamos!" O homem gritou. Aquilo deixou todo mundo em alerta. A multidão se agitou, gerando uma onda de tensão e expectativa. "Quem é ele?" Clara sussurrou. E nada mais parecia fazer sentido. O homem parou, ofegante, e seus olhos fixaram-se em Carlos. "Você não pode precisar mais do que isso. A verdade precisa ser revelada." Sua voz foi interrompida por um grito pânico que ressoou pelo ar. Uma explosão de emoção. E Clara virou-se rapidamente. "Agora, vamos, rápido!" Alguém gritou entre a confusão, enquanto a mulher caída começava a se mover. Clara sentiu um frio na espinha. O homem encapuzado se aproximou de Carlos, que estava em estado de choque, e gritou. "Ela não deveria ter se metido nisso. Isso é maior do que você imagina." O tom de desespero rasgou a atmosfera. E as palavras pareciam carregar um peso insuportável. Um olhar de reconhecimento cruzou os olhos de Carlos, como se ele estivesse vendo algo que estava oculto por trás de suas memórias. "O que você sabe?" ele perguntou, a voz tremendo. A cada momento, as malhas da verdade estavam se entrelaçando de maneira ainda mais complicada. Clara estremeceu com um pressentimento. Tudo que ela conhecia estava desmoronando. O homem encapuzado deu um passo à frente. "Eu sei porque você foi protegido, Carlos. O que aconteceu com a mãe de vocês? O que realmente aconteceu com a sua mãe?" A pergunta cortou no ar. Clara sentiu o kafkiano na conversa, como se estivesse observando uma cena de um filme de terror. "O que você quer dizer com isso?" gritou Carlos, a voz misturada com raiva e medo. E a essa altura, a mulher caída começou a se mexer lentamente, mas havia outro olhar. O pânico nas feições de Clara cresceu. Ela olhou nos olhos de Helena, que parecia mais desesperada do que nunca. "Precisamos correr. A verdade está prestes a vir à tona e não temos muito tempo." Helena estava prestes a revelar algo, mas o clima era de desespero e urgência. "Parem! Ninguém sai até a verdade ser revelada!" gritou o homem encapuzado. O ar ficou pesado. A nova revelação estava prestes a sair. E então, algo inesperado aconteceu. A mulher, que tinha caído, se ergueu de repente, com força surpreendente, e em um movimento ágil, puxou um item de dentro de sua jaqueta.
uma pistola. Para trás! Ela gritou, os olhos arregalados. Se alguém tentar se aproximar, eu juro que disparo. O mundo parou. Clara sentiu o coração disparar. Um nó se formou em sua garganta. A cena que antes era caótica, agora parecia um filme de ação. Carlos ficou paralisado. As palavras se foram de sua boca. Mãe, o que você está fazendo? A confusão no ar era palpável. A mulher apontou a arma e, por um segundo, todos acreditaram que ela poderia disparar. Você não pode saber tudo, Carlos. A verdade é muito amarga para você. Não deixe que isso aconteça. Além do inesperado, havia uma questão flutuando no ar. Qual era a verdade que esta mulher estava disposta a proteger com tanto fervor? O que ela sabia e o que estava prestes a expor que poderia transformar tudo. Com a tensão no ar, Clara sussurrou para si mesma: não podemos perder mais ninguém. E o que estava por vir só poderia ser devastador. Ela estava prestes a descobrir que nem tudo é o que parece e que a trama, tecida durante 60 anos, ainda reservava escolhas e segredos que poderiam derrubar todos os pilares de sua vida. O caos estava em pleno auge. A mulher, de arma em punho, parecia decidida a proteger um segredo que todos estavam prestes a descobrir. Clara sentiu seu coração disparar, enquanto cada segundo parecia se arrastar como uma eternidade. O que você vai fazer? Ela se atreveu a perguntar, a voz trêmula. Não deixe que eles saibam. A mulher tremia, mas os olhos estavam fixos em Carlos. A multidão, agora em pânico, se dispersava, com pessoas gritando e correndo em direções opostas. Um ambiente de tensão que beirava o insuportável. Um segundo disparo ecoou no ar, mas não foi de novo um tiro de perigo. Foi apenas um alerta, um chamado de socorro. Paulo! Gritou Carlos, desesperado. Os olhos do irmão estavam cheios de dor. Calma, não somos inimigos. As palavras pareciam ecoar em uma sala vazia, mas ninguém estava ouvindo. Todos estavam ocupados tentando salvar suas próprias vidas. Clara se aproximou, mesmo com o medo pulsando em suas veias. A verdade poderia ser a única saída. Escute, precisamos entender o que está acontecendo. Clara implorou, sentindo como se aquele momento pudesse ser o último que teriam juntos. A mulher hesitou, a arma ainda erguida. Mas as mãos trêmulas traíam sua incerteza. A verdade é pesada, mas precisa ser revelada, disse ela, a voz falhando. Clara teve um vislumbre de uma vida que pode ter sido trancada dentro daquela arma. Carlos, somos irmãos. Foi um golpe. Carlos piscou. A verdade parecia um pesadelo feito carne. O que mais você deixou de dizer, mãe? A mulher com a arma se virou e Paula finalmente a encarou. Socorra o meu filho! E ali a atmosfera se transformou. A mulher baixou lentamente a arma. A tensão começou a diminuir. Mas o horror ainda pairava no ar. Foi por você que o mantive em segredo, Clara. Achei que estava fazendo a coisa certa. As lágrimas escorriam pelo rosto da mulher, e o peso do passado se tornava mais leve. Era para protegê-la. A confusão começou a dar lugar a algo que se parecia com compreensão. Clara olhou para todos, a multidão agora se afastando, mas eles
eram uma família, mesmo que fragmentada. Paulo, não mate ele! Carlos gritou. A voz de Clara, despedaçada pela dor. Entendam, precisamos trabalhar juntos. Nesse instante, um vento gelado passou pela praça, como se a cidade estivesse testemunhando a cena. A mulher olhou para cada um dos filhos. O semblante mais suave. Eu só quis proteger a vocês, mas isso desmoronou, não é? E então, como uma onda quebrando, as emoções desenrolaram. O perdão se tornou uma possibilidade, um feixe de luz em meio ao turbilhão. Precisamos deixar o passado para trás, disse Clara finalmente, a voz firme. O calor da esperança começou a preencher a praça, mesmo entre as lágrimas. Sim, Carlos murmurou. Vamos nos unir. Não, vamos permitir que outros destruam o que poderia ser a felicidade. Todos se aproximaram. Um novo entendimento era palpável. As feridas precisariam de tempo, mas o primeiro passo para a cura estava sendo dado. E quando a agitação se dissipou e o caos deu lugar a um novo sentido de propósito, Clara respirou fundo. A vida nunca mais seria a mesma, mas juntas, com a verdade exposta, elas começaram a reconstruir. A dor talvez nunca desaparecesse completamente, mas agora havia o caminho. Então, quando tudo parecia se acalmar, Clara olhou para seus irmãos. E se houver mais segredos? A interrogação pairou no ar. A história deles estava longe de ser encerrada. A vida que conheciam mudara, mas a curiosidade fervilhava como um novo começo. E você, que está aqui acompanhando esta jornada, precisa saber que a sua presença é essencial. Se inscreva imediatamente no canal, porque as próximas histórias exclusivas vão aquecer seu coração. Esmague o botão de like agora para dar força ao algoritmo e fazer essa comunidade crescer ainda mais. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que merecem conhecer a verdade da história. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. É o seu momento.